No ar, Cartão de Visita News. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Bom, estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação suas multiplataformas. A nossa entrevista hoje estará hospedada no portal Cartão de Visita News R7, no TH+, e em outros portais no Brasil. Fora no YouTube e no Cartão de Visita News. Eu estou aqui com excelência Dr. Valdir Florindo, que ele é desembargador-presidente do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, segunda região. Bonito lugar aqui, Valdir. Muito bonito. Bonito mesmo. Presidente honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ocupante da cadeira da 90ª titular da cadeira e a 33ª Academia Paulista de Direito do Trabalho, titular da Academia Paulista dos Magistrados, professor convidado do curso de pós-graduação em Direito e Relações do Trabalho da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professor de Direito do Processo de Trabalho do curso de pós-graduação da Escola Superior do Direito Constitucional, postgrado do Derecho del Trabajo por lá na Universidade de Castilla-La Mancha, que muita gente faz alguma coisa lá. Até teve promotor do Sul, que eu também entrevistei, que também fez... É uma universidade sempre aberta aí, o inclusive... campus de Toledo, na Espanha. É o campus de Toledo, fiquei lá um tempo, viu? Autor do livro do Dano Moral e Direito do Trabalho, da editora LTR São Paulo, da 4ª edição, 2002, esgotada, inclusive. E ex-advogado e coordenador-geral do Departamento Jurídico do Sindicato Metalúrgico do ABC. Na realidade, isso aqui é apenas uma biografia da apresentação, mas o currículo do doutor, que é muito extenso, vai estar hospedado nos portais de notícia, para que vocês conheçam um pouco mais da capacidade
e até onde ele chegou. Obrigado, viu, Neuza? Tá aqui o café Eu tô pra com a gente, Neuza viu? aqui, a Neuza que me atendeu, que cuida da comunicação. Ela que abriu Você a sabe- agenda, ela você que sabe- abriu a Você agenda sabe pra que a nós. Neuza enxerga mais que os outros, porque ela Ah, é? fica focando o tempo todo em livro japonês. Entendeu? Foi ela que arrumou a agenda para nós aqui. Sexta-feira à tarde, em São Paulo, com uma agenda meio difícil eu quero, mesmo. inclusive, ó, compromisso daqui para frente, mas a gente tinha que ter um espaço para conversar, viu? Muito feliz. Ô Valdir, sabe o que acontece? Eu quero agradecer o prestígio, porque a gente entende, eu estou acostumado com a agenda e o trabalho que vocês têm. Porque não é só São Paulo, né? E outra, detalhe, que poucas pessoas conhecem que não são da área do direito. Você está num órgão federal. Sim, E o órgão federal hoje tem evidência. É, um poder de Estado. O judiciário é um poder de Estado. A gente pertence à União, na verdade, né, como órgão de Estado. Mas aqui é São Paulo. E São Paulo é tudo grande, você tem que multiplicar e tal. Então a gente está aqui no Tribunal do Trabalho, que é, na verdade, o maior Tribunal do Trabalho do país. Nós temos hoje, pra você ter uma ideia, eu vou dizer aqui diretamente para você. Hoje nós somos 94 desembargadores. Nós vamos para 105 daqui a alguns dias, porque já tem uma lei que aumentou, elevou para 105. Você pega aí mais uns 523 juízes que estão em primeira instância, 5.600 servidores aproximadamente, tal, mais uns 3.000 terceirizados. Então isso aqui é um mundo, sabe, que você tem que comandar. E eu sou juiz, de repente virei o gestor e a gente tem que comandar isso, né? Mas acho que não tenho nenhuma dificuldade, não. A gente já está aí nessa caminhada faz algum tempo, conheço bem o tribunal, de modo que a gente vai cumprindo aqui a tarefa de entregar a jurisdição, de entregar a justiça no Estado de São Paulo. Mas mais do que isso, sabe, Zacarias, entregar dentro de um prazo razoável, suportável. Mas não posso deixar de agradecer a sua presença aqui, a sua visita aqui. Estou muito feliz. Eu sou uma amiga há muito tempo, fazia tempo que eu não o via, né? Acho que uns 20 anos, talvez. E recebê-lo aqui é uma Eu alegria. que agradeço tomar seu tempo, ainda mais numa sexta-feira. Na realidade, o editorial do programa é o seguinte, que eu vou te perguntar para quem... Eu quero saber como começou tudo. Quem é o Valdir, garoto? Como é que começou? Me conta, porque eu sei da humildade que você tem. Tá. Puxa, contar a minha história é sempre... Eu até tive num evento no ABC, que há muito Verdade. tempo, eu fiquei emocionado quando você leu lá, relacionado como tudo começou de garoto. Mas a minha história de garoto não é muito diferente de muitos garotos do nosso Brasil, né? Com tudo que aconteceu e tal. Assim, uma família extremamente humilde, uma família pobre e tal, e a gente veio do interior do estado de São Paulo. Eu sou do centro do estado de São Paulo, uma cidade pequena, próximo de Bauru, que é o centro, né? E eu vim de lá, nasci lá, mas na verdade eu não fiquei por lá. A gente veio de lá em 1963, eu nasci em 1962 depois de Cristo, é claro, descer, não é antes. E depois a gente veio para cá, e aí começou toda a história. Na verdade é a migração, é a história do pessoal do interior, e o nosso país era essencialmente rural no século passado, sobretudo no começo do século, e a família veio para cá por uma questão de saúde primeiro, mas o sonho da cidade grande, o sonho de crescer aqui, era a industrialização, era o São Paulo crescendo. E a família veio, então eu vim para cá. Mas aí, com isso, a família cresceu e nós também fomos avançando no tempo, mas um garoto assim, sabe, um sonhador. Eu fui um jovem, fui um adolescente, assim, uma adolescência intensa e tal, mas um jovem sonhador, um jovem que queria chegar a algum lugar, como todos, né, querem chegar a algum lugar. Que na realidade hoje é uma prática, hoje as pessoas venderem isso para você ir atrás do seu sonho. Né? Mas hoje os jovens, é claro, fazem isso muito corretamente, mas eles também querem, eles acham que de uma hora para outra você vira rico, você vira famoso, você vira inteligente, como se não passar de olhos. É a geração Rock Balboa, né? Você está apanhando, caiu, e em 5 minutos você treinou e vai lutar e pegar o título novamente. Tudo acontece ao mesmo tempo, né? Mas não, a gente teve que subir todos os degraus do esforço, do sacrifício para chegar aqui, né? Ou seja, na vida adulta, fácil não faz parte da vida adulta. Foi muito difícil chegar a alguns lugares, mas o tempo contribuiu, a história nos ajudou e eu vou te falar a verdade, viu? Se você somar sempre, Zacarias, porque mais com mais dá mais, né? E mais com menos dá menos. Se você somar sempre, você chega a algum lugar. Mas se você somar e diminuir, a matemática já explica esse resultado. Ela já diz para nós que talvez você demore para chegar a algum lugar. E a vida tem sido assim. Família grande, mas uma família humilde, uma família que conquistou. A vida durante uma época me deu pouco, sabe? Mas eu aproveitei o máximo. E foi assim que a gente conquistou alguma coisa nesses anos todos. E como é que foi essa história do direito? Porque a gente nunca tem um certo momento na vida que a gente não sabe o que vai fazer, o que vai querer ser. Como é que foi o direito para chegar no ponto de você ser um magistrado?
Poxa, Zacarias, isso é uma história interessante. Talvez eu nunca tenha contado isso com profundidade, né? Mas eu sou de São Bernardo do Campo. Eu vim do interior, mas minha vida foi toda em São Bernardo do Campo. Aliás, parabéns, você foi condecorado de novo agora há pouco tempo. Cada pouco os caras têm um reconhecimento sobre a sua pessoa naquela região, inclusive. Né? Vez ou outra eu volto a São Bernardo. Eu vivo muito lá, mas vez ou outra eu volto lá e sempre tem alguma homenagem, né? E eu fico muito feliz, porque é um reconhecimento e uma coisa que acrescenta muito na família, sabe? Tenho orgulho disso. Mas como eu vivi em São Bernardo desde criança, São Bernardo, todas aquelas questões sociais que afetaram o ABC Paulista, especialmente São Bernardo, eu vivia, eu estava lá. Eu trabalhava numa empresa próxima dali, era office boy, e eu acompanhei aquelas manifestações, aquelas greves, aqueles momentos políticos que mudaram um pouco, né, do nosso país mais à frente. E tudo isso me chamava muita atenção. E aí, na verdade, eu queria mesmo trabalhar no Sindicato dos Metalúrgicos, sabe, de São Bernardo do Campo, e de Diadema, à época. E depois tornou-se ABC. E por uma razão do destino mesmo... Você acabou caindo com o atual presidente, por exemplo? Trabalhei com ele como sindicalista? Trabalhei, teve muitas vezes Eu com ele atendi lá. muito ele como sindicalista na TV, Sim. quando ele ia dar entrevista para o Boris Casoy. Sim, eu tive muito com ele lá, eu era garoto e tal, depois eu virei estagiário, depois eu me tornei advogado, tive muito contato com o presidente à época, que era candidato a presidente. Aprende muito também, né? Aprende muito. Né? Mas o sujeito que passou por São Bernardo, num sindicato daqui, eu costumo dizer que eu fiz 2 faculdades, fiz Direito São Bernardo e fiz Sindicato dos Metalúrgicos, ou seja, são 2 faculdades. O sujeito que passou por lá, Zacarias, e não aprendeu, não vai aprender mais, não tem outra oportunidade, não tem outro momento daquele. Nós temos momentos importantes mais à frente, mas aquele momento foi fundamental para dar um passo na democracia, para conquistar espaço, para mostrar a importância das relações de trabalho para o Brasil. Ali foi fundamental. Eu aprendi muito, graças ao bom Deus, né? E tudo isso me levou a muitos lugares, e tudo isso me trouxe até aqui, onde nós estamos sentados agora. Nós estamos no gabinete da presidência do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, que é gigantesco. E chegar aqui não foi uma tarefa, foi uma longa caminhada, Mas eu trago muito desse aprendizado, desse histórico de vida, da família, das dificuldades que a gente precisa falar das dificuldades, mas também tem que aproveitar e dizer que a gente também saboreia as vitórias. Mas né? a ideia do programa é isso mesmo, é saboreia contar de onde veio, o que dá para contar a tua história, literalmente, para sair daquela questão de formalidade, que é o que tá no evento, é a mesma coisa. É bom falar isso de Valdir para Zacarias, não é de presidente para o jornalista, entendeu? Zacarias, eu preciso dizer uma coisa a você. Eu sou um sujeito, você me conhece, a gente é amigo, eu sou despojado de formalidade. Embora o nosso cargo... Eu sei da tua humildade. Magistrado é uma coisa que a gente é tudo formal, toda aquela coisa, excelência daqui e tal, mas eu sou despojado de formalidade. Ao passo de dizer o seguinte, que hoje, até agora há pouco, eu estava sem gravata e sem um paletó, porque eu estou trabalhando aqui dentro, eu não preciso ficar assim. Vamos receber algumas personalidades e receber você para essa entrevista, claro que eu coloquei, mas a ideia é o seguinte, é que a gente tenha um mínimo de informalidade, né? Para que você possa se aproximar das pessoas. Se tiver alguma distância, diminuir a distância, de maneira que você mostre que é um trabalho que a gente presta para a sociedade. E por isso a gente precisa estar próximo do cidadão. Se você coloca tudo isso, as formalidades, você distancia, você coloca uma distância natural. O que você está comentando é o seguinte, é importante a gente falar sobre isso, que tem até história sobre o que a gente andou vendo há pouco tempo. É óbvio que existe a liturgia do cargo dele. Faz parte inclusive em alguns eventos e tal, ele tem que estar lá para fazer essa representatividade institucional. Verdade. Mas a questão de informalidade, em algum momento, é mais fácil para ter um certo entendimento e é uma questão de troca de confiança. Eu estava dizendo para você, então, lá em São Bernardo, depois eu fui parar com os metalúrgicos e me tornei estagiário, tal, fui ser advogado, o sonho era ser advogado do sindicato. E consegui realizar isso. Vou dizer mais para você, o dia que eu fui contratado, o anúncio de contratação como advogado dos sindicatos metalúrgicos, na época, foi dia 29 de julho de 1988. Quer dizer, foi o dia do meu aniversário. Portanto, um presente, né? Um presente, mas com uma responsabilidade gigantesca pela frente, porque na época exigia-se muito, né? O momento político exigia muito. Mas a gente também aprendeu com tudo isso, né? E depois, durante muito tempo, fiquei por ali e cheguei à própria coordenação geral do departamento jurídico. Um departamento jurídico que tinha profissionais da mais alta qualidade. Por exemplo, Maurício Soares, que foi prefeito por 3 mandatos em São Bernardo do Campo, era o nosso chefe quando eu cheguei lá. E por lá passou muitos nomes, Siqueira Neto, Raimundo Simão de Mello e tal. Na verdade, lá tinha um sujeito que era uma liderança nacional, que era o próprio presidente Lula hoje. Na época, o nosso diretor
responsável, do próprio jurídico também. Então, a gente viveu um momento de muita efervescência social, um momento de muita reivindicação política, um momento de avanço com a democracia, de avanço com as nossas boas e adequadas condições das relações de trabalho. E tudo isso forjou assim, muitos profissionais da época. E eu observava cada um deles, o seu estilo, a sua personalidade. Eu fui, na verdade, tirando um pouco de cada um, roubei um pouco da personalidade de cada um para poder formar a minha como profissional. Mais ou menos assim, né? E com a graça de Deus, eu cheguei em alguns lugares. Tive a oportunidade de escrever, de falar, de viajar, de integrar algumas academias hoje. Mas, no fundo, o que eu faço é prestar um serviço público. Eu vim aqui para servir, não para ser servido. Esse é o meu papel aqui, sabe? Valdir, Diga. como você trabalhou muito tempo no sindicato, você aprendeu, chegou até numa área... Tem alguma relação de você ter trabalhado no sindicato que tem tudo a ver com a, entre aspas, né, ver o lado do funcionário e algumas conversas de você resolver com o patrão, com o presidente da empresa e tudo mais? Tem alguma relação que você está no trabalho hoje? Como juiz do trabalho? Como desembargador do trabalho? Tem? Claro que tem muita. Porque, porque eu não sei, eu posso estar falando uma bobagem, você me corrige. Eu acho que a área do trabalho é uma área técnica. Todos são uma área técnica, cada um tem a sua especialidade, mas é uma área muito técnica, eu acho. Não sei se eu estou falando bobagem. Não, é técnica. E tem muito disso mesmo. O pessoal acha que o sindicato, muitos, né, que não conhecem bem a atividade sindical, acham que o sindicato Que é só proteger. presta um serviço. O sindicato é um instrumento de cidadania, sabe? Para o trabalhador ter conhecimento, não só dos seus direitos, mas também do potencial que tem a relação de trabalho. O sindicato vê o lado do patrão? Seguramente que vê. Se não vê, está fadado a É um isso que insucesso. precisa explicar. Se não vê, está fadado a um insucesso. Você entendeu? É. Então, é o mesmo papel da justiça também. A justiça aqui não protege o trabalhador, a justiça não protege o empregador, a justiça não cria direito. A justiça faz cumprir o direito que foi descumprido, faz cumprir o direito que foi violado. Esse é o papel da justiça, né? De entregar a quem pertence esse direito. E o sindicato cumpre muito esse papel de conscientização, de cidadania e tal, e, portanto, resolve muitas questões do futuro e do passado ali no local, né? Por isso, a negociação coletiva é um papel fundamental, desempenha um papel fundamental de encontrar soluções para as relações de trabalho. Veja só, acho que a relação capital-trabalho ela é muito tensa, muito tensa. Então, é preciso olhar para o valor social do trabalho, perceber e observar a importância do trabalhador, da produção, do papel de produzir, mas é preciso olhar também para o empresário, para a livre iniciativa, para ele saber da consciência que tem, né, do papel que tem uma empresa, a função social dela. Por exemplo, o lucro é fundamental para o empresário, o lucro, sabe? Sem lucro, como é que ele convive? É fundamental. Isso é um papel que ele deve desempenhar, mas não é um único fator determinante. Ele precisa observar uma série de outras questões. Porque às vezes o sujeito está muito bem, a empresa está bem, tem um lucro, está funcionando, está crescendo, mas os trabalhadores podem estar tendo problema. Podem ter sido ofendidos, o ambiente estar contaminado por uma questão seríssima de assédio e tudo. Então, é preciso olhar com os olhos largos para todas essas questões no ambiente de trabalho. Isso não é defender empresário e defender empregador, não. Isso é defender o ambiente, defender as relações de trabalho, nesse cenário de capital-trabalho. É uma questão muito complexa, técnica, mas é preciso dar um passo à frente porque tem um papel político na sociedade, entendeu? Quando você entrou como magistrado, isso é óbvio até no juízo do Estado, você trabalhou, tiveram algumas comarcas que você trabalhou? Não, eu vim direto para o tribunal. E o tribunal é assim, os tribunais no país é assim. Você começa com uma carreira, o juiz começa na carreira, começa na vara, começa na primeira instância até chegar a desembargador. Uma quinta parte dos tribunais, a gente chama de quinto constitucional. Uma quinta parte vem como representante da Ordem dos Advogados e do Ministério Público, né? Então eu vim numa dessas vagas da Ordem dos Advogados do Brasil. Aliás, esse desembargador do Estado, eu sempre pergunto porque havia uma polêmica um tempo atrás, o quinto constitucional. E ele fala, não, mas o quinto constitucional é bom, porque oxigena o tribunal. É um papel do não quinto. Eu estou aqui, eu vim pelo quinto constitucional. Imagina onde você está. Estou há 23 anos aqui, né? Então acho que, de certo modo, eu trago uma contribuição pelo quinto constitucional, trago uma experiência da advocacia, trago uma visão que é da própria advocacia da época também e de hoje. E, de certo modo, eu cheguei aqui. Então, eu acho que é fundamental, sim.
Quantos magistrados... Eu não sei como é que funciona essa hierarquia, eu queria que você me explicasse. Hoje, abaixo de você são desembargadores e juízes de primeira instância ou não? Ou só desembargadores? Na verdade, sabe, Zacarias, não sei se é abaixo, mas nós temos umas instâncias. Então. Nós estamos aqui com Tem quantos? 94 desembargadores aqui em segundo grau. Desembargador é juiz de segundo Que é grau. o pessoal que era o pessoal do teu nível, antes de você ser presidente. Exatamente, é o pessoal que está aqui comigo hoje. Você. Nós estamos nesse prédio, ó. Segunda instância aqui. Que é o prédio da Consolação, onde é a sede, né? Toda a sede do tribunal tem que ficar na capital do estado. Nós estamos na capital, aqui é a sede do tribunal, 94 desembargadores. Aí você tem os juízes que começam na carreira, que estão na primeira instância, né? Costuma-se dizer lá embaixo, não é lá embaixo, é a primeira instância, início de carreira. Eles, né? de certo modo, chegam, né, por promoção ou antiguidade, chegam a desembargador. Hoje está demorando muito porque estendeu para 75 anos e o pessoal está demorando mais para se aposentar. Mas são 500 e poucos juízes atuando hoje. Nós temos 217 varas do trabalho espalhado pela segunda região. Então, o tribunal é, a segunda região, é um transatlântico isso aqui. A segunda região, porque também tem a 15ª quinta, região. que é a doutora Pellegrini, né, que está com o presidente Ana lá. Paula Pellegrini. Ana Paula. Eu estive, inclusive, num evento com ela agora faz o quê? Um mês atrás. Tive o prazer de encontrar com o Luiz Cláudio lá. Ana Paula é uma amiga de longa data, é uma grande profissional. Muito é atual presidente. E eu queria saber, assim, até onde vai a tua jurisdição? Apesar que, se você consegue explicar, é São Paulo, mas é só São Paulo, até que ponto? Esse tribunal começou assim, a Constituição fala que em cada tribunal do trabalho, cada estado tem que ter um tribunal do trabalho. A partir de 86, São Paulo, e pegava São Paulo e Mato Grosso, porque ficou somente São Paulo, é gigante. Então foi preciso aqui em São Paulo criar mais um tribunal que atende ali de Jundiaí para frente, até a divisa, Panorama, Mato Grosso, aí ficou a 15ª região, tamanho, né, como é São Paulo. Então, aqui ficou segunda região São Paulo e lá a 15ª região também São Paulo. Se eu pudesse explicar, eu diria o seguinte, a segunda região atende a capital, Baixada Santista, ABC Paulista, região de Barueri, Osasco, Guarulhos, e aí pega Frango da Rocha, ali, e nós vamos até Cajamar. Cajamar para frente de Jundiaí já pertence a 15ª região, que é uma área extensa no interior do estado, né? Mas a concentração aqui está nessa segunda região, que inclusive cobre a capital. Vou dar um exemplo para você, nós temos o Fórum Rui Barbosa, que é a nossa primeira instância na capital, aquele prédio que fica na Barra Funda, ali nós temos 90 varas só ali. Cada juiz tem um juiz auxiliar também fixo. Obviamente ali fica abaixo do seu guarda-chuva. Ali fica, a primeira instância integra o tribunal. Tá. Integra o tribunal. Nós temos mais de 200 juízes ali atuando, dia. Mas é tão grande a capital que não dá para você ficar ali só centrado. Então a gente teve que descentralizar, fomos para a Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste. Zona Leste tem o nosso fórum Zona Leste para atender lá, porque é muito distante aqui. Zona Leste é uma cidade, Zona Leste. Dá para arrumar um governador do estado para comandar a cidade tão grande. E a Zona Sul. Então é gigantesca a atuação da segunda região, a região dela. Sabe? Então, é uma tarefa de administrar isso aqui. Eu, por exemplo, às vezes eu cruzo com algum colega, desembargador, desembargador não, mas juiz, no elevador, e como é privativo, então entra só juiz ou desembargador. A gente conversa, boa tarde, boa noite, mas eu nunca sei quem é. Por quê? Porque é muita gente. É mais fácil os juízes nos conhecerem. Nós, desembargadores, nós somos um menor. Esse é o presidente. Aí, pessoal, mas aí quando eu saio, o juiz sai, às vezes, no andar abaixo daqui da presidência, e eu pergunto para a assessorista, quem que é? Ela fala assim, não sei. Por quê? Porque é muita gente, né? Não dá para gravar o nome de todo mundo. Isso é São Paulo. Valdir, como é que você chegou na presidência? Porque eu me lembro você como desembargador e atuante, inclusive, e tal. Sim. Como é que você chegou na presidência? Como é que foi isso? Porque para mim foi uma surpresa. Não que você não tivesse competência, mas que eu fiquei sabendo da noite pro dia. Pô, o Valdir, que eu conheço, é presidente do tribunal. Eu preciso entrevistá-lo, pô, né? Não tem sentido. A presidência é um processo de eleição. É uma escolha, mas, portanto, uma eleição no pleno. Se você imaginar, 94, nós estamos aqui no prédio da segunda instância. Se você imaginar todos os desembargadores aqui no dia de sessão, antes de começar a sessão, estão todos aqui. Imagina 94 desembargadores nesse prédio, com os assessores e tudo. Isso aqui é uma bomboneira. Isso aqui é uma bomboneira. Né? Então é um poder muito forte, concentrado. Né? E é este plenário de 94 que faz uma escolha a cada 2 anos da próxima administração.
começando pelo presidente. Então, é eleição aberta mesmo e você tem que conquistar no voto. E não é tarefa fácil. Por quê? Porque quem tem até 5 anos, quem tem 5 anos como desembargador já pode concorrer a Quanto algum tempo cargo. de gestão? 2 anos. Tá. 2 anos. Você pode concorrer de novo depois? Não existe Não, reeleição. não existe. Não existe Tá. reeleição. Ainda bem, ainda bem. Ainda bem, porque é tão bom, você tem que fazer um mandato e está tudo certo. Esse é o papel, né? Então foi um processo eleitoral. Eu já participei em alguns momentos, eu fui vice-presidente judicial por eleição de 2020 a 2022 e depois eu fui eleito em 24 para administrar o tribunal até 2026. Devo te dizer o seguinte, que dia 1º de outubro, agora sabe, Zacarias, eu fiz 1 ano de mandato. 1 ano. Então falta 1 ano, né? O pessoal fala, pô, Valdir, o que você pretende fazer? O que você vai fazer nesse próximo ano? O que eu pretendo é sobreviver, só isso. Sobreviver, porque se eu sobreviver 1 ano, agora talvez... Mas agora é o momento de colher muita coisa que a gente plantou. Então, e outra, você já está mais familiarizado, você sabe o nome das pessoas, você sabe o caminho, alguns caminhos. Então, isso ajuda bastante a você poder colher os resultados que você plantou no primeiro período do mandato. Mas presidir isso aqui é você comandar um transatlântico. Isso aqui é muito grande. Deixa eu fazer uma pergunta que é uma curiosidade. Eu entrevisto muito magistrado da primeira instância do Estado. Entendi. Como que funciona? Pelo menos é o que acontecia, que sempre foi assim. Um magistrado entrava... Meu café esfriou, eu esqueci o café. Então pede outro para a gente tomar lá. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. E aí o que aconteceu? Tem muito juiz da primeira instância do Estado, quando entra em alguma cidade do interior, na época, não sei hoje como é que é, acumulava também o trabalho. Qual trabalho? Não, às vezes tinha, pelo menos o que eu ouvia falar. Eleitoral, por exemplo? O eleitoral sim, mas assim, trabalhista sempre foi separado? Sempre foi, né? É que o Justiça do Trabalho, perto do outro ramo judiciário, ele até que é novo, né? O Justiça do Trabalho tem 75 anos, né? Mas em alguns locais, até uns 30, 20 anos atrás, você ia encontrar um local Fazia-se tudo. onde um juiz da Justiça Comum, no caso o juiz do Estado, né? O Estado Federado, ele cumpria algumas funções de relações de trabalho. Entendi. Mas hoje a Justiça do Trabalho está em todo o país. Hoje é específico. Em todo o país, de modo que a jurisdição trabalhista não pode ser entregue para um outro juiz que não tenha a competência trabalhista destinada pela Constituição Federal. Então não tem a situação de um juiz comum ter que julgar a questão trabalhista. Mas no passado tinha isso.
Por quê? Porque você vai lá no extremo do país, a Justiça do Trabalho não estava lá territorialmente e assim com competência legitimada pela lei, pela Constituição. E aí, em um dado momento, uma questão, um conflito para resolver pertence ao judiciário. E aí o juiz que está lá, justiça comum, em algum momento ele tinha competência trabalhista, mas hoje não existe mais isso. Ainda bem, né? Porque você imagina eu, trabalhista, ficar no lugar, eu quero entregar um problema de família para mim. Como é que eu vou resolver um problema de Não, família? porque o problema de família hoje tem um problema. Quem vai ficar com o cachorro? Você me pergunta. Olha, Zacarias, eu não tenho problema de dizer para você que em direito de família eu sou analfabeto. Por quê? Porque eu não entendo de direito de Eu família. pergunto para juízes, eu entrevisto juízes da família, Agora, quem fica o cachorro? agora também não dá para você exigir um especialista na vara de família, de criança, de adolescente e tudo mais, para resolver uma questão de ordem trabalhista, pela complexidade que tem o direito de trabalho, a matéria trabalhista muito complexa, envolve muita coisa, mais do que o Código Civil, mais do que o Código de Processo Civil, envolve muitas questões nacionais e internacionais, e que nem sempre um juiz da justiça comum está afeto, né? Porque isso decorre da relação capital-trabalho, entendeu? É muito sério. Então, o juiz de trabalho hoje ele é mais exigido, e eu falo de modo muito respeitoso com os outros colegas dos outros setores, das outras áreas, mais exigido porque essa relação capital-trabalho é muito tensa, ela cresce, ela evolui, e tem órgãos internacionais como a OIT, que exige algumas questões, tem muitos setores, você tem que aplicar uma CLT que tem direito material e tem direito processual, você tem que aplicar o Código Civil, tem questões de lei operária, tudo, e na lacuna você tem que aplicá-lo. Você tem que aplicar o Código de Processo Civil, você tem que aplicar, às vezes, um dado tributário, está no direito tributário, você tem que aplicar, enfim, vamos por aí, você tem que aplicar uma comissão coletiva do sindicato, da categoria que você não conhece, mas precisa conhecer. Você tem que ir lá no direito internacional, na OIT, buscar uma orientação da OIT para uma questão interna aqui, e por aí segue. Então você imagina a complexidade que é ser juiz do trabalho hoje no Brasil. Não é tarefa fácil. Com a nova gestão da presidência atual hoje, que a gente comentou no início que você chegou até a trabalhar, conhecer bem o Lula e tal, que é o presidente, eu não quero polemizar, mas a questão é a seguinte, hoje você tem contato com ele? Muito ou não? Eu estou aqui em São Paulo, né? O presidente está em Brasília, eu não tenho muito Será que ele contato. lembra do Valdir? Não? Lembra. Eu espero que lembre. Ele é um avião, ele lembra, eu acho que ele lembra. Eu espero que ele lembre. Eu não tenho lado, estou perguntando porque eu também tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, atendê-lo algumas vezes como sindicalista. Olha, eu espero que ele lembre, mas eu devo dizer uma coisa, ele tem uma memória que eu vou te falar. Não, eu vou te contar. Não conheço ninguém com aquela memória. Até minha mulher fala assim, você vai lá para entrevistar, não é para você contar a tua história para o teu entrevistado. Mas eu tenho uma história dele muito interessante na TV, que teve um evento, e ele participou na última gestão dele em 2008 e tal. E ele entrou numa sala, tava gente que você conhece lá, presidente, tava todo mundo. Tinha pessoas, governador e tal. Foi no Rio de Janeiro isso. Ele entrou e eu atendia muito como sindicalista. Eu ia muito no domingo na TV, porque tinha o Boris Casoy, eu acho que não podia deixar os caras à deriva, eram autoridades e tal, Denise Frossato, toda essa turma da pesada na época. E ele perguntava, ô Zacarias, o que você faz aqui? Eu contava que eu fazia a área institucional, criamos um cargo para fazer a representação da sociedade civil do poder constituído, que é o que você faz hoje na tua função, que é uma coisa muito que se fala muito hoje. Não, eu estou aqui por uma questão institucional. Não se falava isso, há 20 anos atrás. Ele ouvia e ficava quieto. Toda vez me perguntava. E eu levava ele para comer um negócio lá e tal, até esperar a produção para ser entrevistado. E um dia nesse evento, ele entra, me cumprimenta, eu fiquei até sem graça, porque eu não tinha cumprimentado o presidente e tal, mas ele deu uma mão para mim, eu fui meio de novo, presidente, tudo bem e tal. Depois que ele virou presidente, não vi mais. E ele foi lá, cumprimentou todo mundo e voltou em mim. Ele falou assim, por tua causa eu criei o Ministério de Relações Institucionais. Aí eu percebi que ele lembrou de mim, que foi aquilo que ele acabou de falar. Tem uma memória que é um avião. Não, é uma memória muito boa. Independente do que está acontecendo, aí não é problema não. Assim, mas assim, tem tudo a ver com a questão do sindicato que te trouxe aqui, o que você aprendeu. Sim. Eu pude absorver muita coisa daquele momento. Né? E eu ia te perguntar o seguinte, voltaram muitos sindicatos hoje, e você tem contato? Tenho, claro.
claro, Você é tem contato, dispõe de muito contato. Até porque eles vêm Inclusive aqui. o Sindicato de Jornalistas, que é forte também. Sim, eles vêm aqui, conversam comigo, os próprios atletas, o sindicato dos atletas mesmo. Você vai ter um pessoal hoje aqui, inclusive, não vai? Eu vou atender agora, não é o pessoal do sindicato, é na verdade o nosso grupo de atletas no TRT, segunda região. Se você pensar em 5.500 servidores, quase 5.600, tem muitos atletas. E tem também pessoas que querem ser atletas, entendeu? Né? E nós temos uma Olimpíada que é entre os tribunais do país todos. Então eles se reúnem num estado e disputam a Olimpíada. Então, É legal essa integração, né? Então, eles foram agora, recentemente, em Foz do Iguaçu, ganhamos mais medalhas, foi um recorde mesmo de presença de atletas, e agora eu quero recebê-los aqui. Eu recebi, né, a todos antes de embarcarem. Agora eles voltaram, eu vou receber todos agora mais tarde, com as medalhas, nós vamos conversar lá em cima. É um momento importante para o nosso tribunal, porque nós, cuidando dos nossos servidores, cuidando da saúde dos servidores, estamos cuidando do Brasil, estamos cuidando do nosso país, do nosso futuro. São pessoas que investiram tempo, dinheiro, dedicação, sabe, talento para poder registrar na memória, não só o esporte, mas também a saúde, o futuro do nosso país. São pessoas que estão aí. Daqui a pouco eu vou conversar com todos eles. Você está numa função de representação muito grande hoje. Até pela quantidade de pessoas, pela sua experiência, por um monte de coisa que não dá nem para falar aqui. Você vai muito para Brasília para uma questão de resolver problema ou de solicitar alguma coisa para que o trabalho ande melhor? Ou, eu sei que representação você faz muito, você faz parte da função. Mas você vai muito para Brasília para, tem que resolver isso, aquilo, Mas sem acolá? dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Porque a gente até teve problema, né? Não, tem Brasília, tem Brasília. Segunda-feira eu embarco para... Era para ir para Brasília segunda-feira, mas o nosso encontro de colégio de presidentes e corregedores do país, são todos os tribunais, são 24 tribunais, imagina 24 presidentes e mais os corregedores. Tem problema, Valdir? Em todo local tem problema, né? Tem problema. As pessoas também têm problemas. Ser humano, né? As pessoas têm problemas. Nós não podemos aumentá-los, né? Não podemos aumentá-los. Então a gente vai lá em busca de questões comuns. Um problema do Rio de Janeiro, um problema de Santa Catarina, um problema do Paraná e tal. A gente trata disso, socializa as questões e encontra saídas para o Brasil em reunião. E isso acontece em Brasília todo mês. Mas isso é um encontro nosso já acertado todo mês. Fora isso, você vai a Brasília conversar com todo mundo. Eu fui no Congresso, no Congresso das duas casas com muita frequência nos últimos meses. Vou ao TST com muita frequência, vou ao Supremo, vou em todos os lugares lá, eu tenho que ir. E quando não tem que ir, eu vou porque é importante ir, porque quando você tem que ir, você não precisa seja aparecer do nada, você já está presente. Então, Brasília é onde as coisas acontecem. E tem um dado curioso, né? Porque Brasília ninguém fala não para você. Pode reparar. Mas também não fala sim. Você sai com a sensação de que ninguém falou não, mas também ninguém falou sim. Você volta e depois de semana que vem você vai de novo. Mas Brasília tem uma expressão que eu aprendi, viu, Zacarias, e que eu levo comigo. Você vai em Brasília, você participa, conversa, é recebido por muita gente, mas com isso você cria musculatura para você poder ter força de prosseguir. E aí você consegue o resultado. Você insistir, consegue resultado. Em Brasília, as coisas acontecem mesmo. E o nosso tribunal, aqui o tribunal pertence à União, ao Poder de Estado. E a União está onde, né? O chefe da União está onde? É o nosso presidente da República. Então, tudo acontece também em Brasília. Impressionante. Eu vou a Brasília mais do que eu pensei que iria. E eu também tenho uma pauta que eu vou falar de modo muito modesto e muito sincero, que às vezes ultrapassa um pouco a esfera do nosso tribunal. Porque eu já atuava antes. Eu ia te falar sobre isso. Eu fui presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, eu integro outras academias, eu participo, eu escrevo, eu viajo. Então, algumas pautas de Brasília são pautas que eu levo o nome do tribunal, levo a presidência, mas eu fazia antes e, portanto, é um somatório de coisas. Aumenta a minha responsabilidade e aumenta a minha pauta por conta disso, entendeu? Quando você fala de tudo que você faz, a tua experiência, aonde você chegou, e eu queria lhe fazer uma pergunta sobre isso. Além da sua experiência, né, que você acabou adquirindo, o que você enxerga, o que você está vendo, o que você acabou de falar aqui agora, você acha que você tem vocação e perfil para o que você faz? Não? Precisa disso? Eu falo isso pelo seguinte, quem mexe com o trabalho, até para adolescente a gente fala, para o filho, puta, ele tem vocação para fazer isso, tem perfil para isso. Então assim, você hoje, você tem perfil para isso, você enxerga isso e você avalia também pessoas, funcionário, tem perfil para isso? Tem vocação? Porque eu costumo dizer o seguinte, que no seu trabalho, na questão de comportamento, sempre tem alguém de olho em você.
E às vezes você como presidente, senta numa reunião com alguns colegas que tem que tomar uma decisão e fazer uma remoção, ou fazer uma promoção, ou o cara vai ter que tocar uma questão profissional, você fala, esse cara é bom para isso porque ele tem vocação para isso. É mais ou menos assim que funciona? Eu não sei se eu tenho vocação, Zacarias. Espero que tenha. Você tá... Porque se eu não tiver, eu estou no lugar errado. Estou no lugar errado. E eu acho que eu não estou no lugar errado porque nós estamos fazendo a coisa funcionar. Não, e tem perfil também. Nós Né? estamos Tudo acho que anda junto. Mas assim, você sabe, tem um livro muito interessante, ele chama John Alexander Mackay, eu chamo de J. Mackay, né? É um escocês do século passado, ele já faleceu há muitos anos e tal. Ele tem vários livros e tal, e o livro chama O Sentido da Vida. Eu já ouvi falar. Então, vários capítulos, o sentido da vida, o sentido da hombridade, o sentido da honestidade, o sentido da vocação e outros, né? O sentido cristão, tudo. E ele fala no sentido da vocação o seguinte, olha, às vezes o ser humano ele não tem vocação para uma coisa, mas ele aprende a ser vocacionado porque ele tem como objetivo, como meta aquilo. E ele aprende a chegar lá. E ele dá vários exemplos. Eu acho que a vocação às vezes tem isso mesmo. Então, entre os vários exemplos, Zacarias, que eu diria para você é o seguinte, ele fala, de alguns, ele fala assim, o preso, por exemplo, a coisa mais importante que nós temos é a liberdade. Então, o preso, ele pede a liberdade, mas se ele tem como meta buscar, voltar a ter a liberdade, ele vai ter que se vocacionar para atingir esse objetivo, que é a liberdade. E, portanto, ele vai ser um preso bom, vocacionado, porque ele tem como objetivo a liberdade. Então, eu não sei se eu tenho vocação, mas eu tinha esse objetivo de chegar à magistratura e cheguei, né? E chegando aqui, não tem esse negócio de glamour, não, mas juiz, desembargador. Aqui é pauleira, não tem negócio de glamour, não tem tempo para ficar pensando nessas coisas, né? Quando você para pensar, passou, é que nem o mandato aqui, né? Não tem tempo para pensar, pô, o cara é presidente do tribunal. Mas quando eu vou parar para pensar, já passou um ano e vai passar mais um ano. Enfim, aqui é trabalho, arregaçar a manga e ter que cumprir o objetivo de administrar um tribunal desse tamanho. Então, eu não sei, vou te dizer, eu vou repetir, vocação não sei. Dizem que eu tenho, mas ninguém vai falar, você não tem. Mas seria uma falta de... Mas esse desembargador está lá porque mas não tem vocação para isso, meu Deus. Que deselegância falar, pô, você não tem vocação. Bom, você não tem, tudo porque eu cheguei na presidência ou cheguei em alguns lugares. Mas é o destino, né? Me trouxe aqui e com todo o aparato que eu tive nos momentos mais importantes. E tudo isso me forjou, me preparou. De modo que eu chego aqui, se eu não tenho vocação, eu fui vocacionado para chegar até aqui. Porque o que eu quero dizer? Quando você começa lá no início, como juiz do trabalho, e reclamação trabalhista, aquelas coisas que você está cansou de ver, inclusive, você percebe até por uma reclamação se o cara tem perfil, se tem vocação, se está mentindo, se não está. Você sabe. Claro, a gente observa então, isso. Então, isso aí você que tem que ser o mediador dessa história, tem que resolver. Zacarias, se alguém dissesse para mim, há 23 anos, quando eu cheguei aqui, eu tinha 40 anos. Quando eu cheguei no tribunal, eu tinha exatos 40 anos. Se alguém dissesse assim, Valdir, você vai ser presidente desse tribunal no futuro. Aí eu falo, você está ficando louco, pô. Para com isso. Não, fora, eu nunca desejei nada para você. Você é jovem, né, Valdir? Você é jovem e forte. Você tá, parabéns. Eu nunca desejei nada de mal para você, como é que você me deseja um negócio desse? Enfim, né? Mas o tempo se encarrega de colocar as coisas no devido lugar. E se você contribuir com o tempo para você avançar, você contribuir de modo produtivo, positivo, você chega a algum lugar. Agora, não pode você fazer do tempo uma coisa que não vai te acrescentar nada. Então, tem esse papel também, sabe? Eu acho que a gente construiu alguma coisa e tudo isso nos trouxe nesse momento que nós estamos aqui batendo um papo, no gabinete da presidência e exatamente na mesa da presidência do tribunal. Eu enxergo que você é um cara humilde, mas você tem orgulho disso. Muito orgulho, muito orgulho. Muito orgulho. Eu vim do nada, como muitos, pô, como você. Eu já ouvi você falando sobre isso. Como muitos, como você. A gente tem que se orgulhar disso, sim. Mas isso não pode tomar a gente de modo que você fique só por aí, assim, se gambando. Verbo gambar, né? É gabar, na verdade, isso aí, mas ficar se gambando. Não tem tempo para isso. A gente precisa prestar um serviço de eficiência, de qualidade para a jurisdição, para o cidadão. Nós estamos aqui para poder servir a sociedade. E o resto, a glamour, deixa essa coisa para depois. Excelência, me diz uma coisa que a gente não falou, é importante a gente registrar isso. Família. Fala um pouco de... Ajudou muito, não ajudou? Família, cara, família é o suporte para tudo isso. Família foi a minha base. Quando eu cheguei aqui, vou repetir, né? Mas eu cheguei aqui há 23 anos atrás, meus pais já não estavam mais.
Que orgulho, hein? Se tivesse, hein? Então, não estavam. Emocionante. Mas de certo Isso modo... te faz chorar, Valdir? Faz, eu tô já muda aí até o tom de voz aqui. Mas é ótimo. Eu Isso, tô de isso voz é bom, aqui. isso é bom porque dá uma questão de sentimento, mas também dá audiência. Uma vez eu entrevistei um Audiência é desembargador, bom. uma vez eu entrevistei um desembargador do Sul, ele chorou. Ah, você não vai pôr. Eu falei, doutor, você tá brincando, isso aí dá audiência. Minha mãe tinha um sonho muito grande de... Nossa, e ela falava, filho, você vai ser um grande cara, você vai ser... Não vou dizer exatamente o que ela me falava, mas ela falava, você vai ser um grande homem e tal. Ela tinha e tal. sentimento, talvez. Ela, acho que, de certo modo, ela sabia alguma coisa, ela via alguma coisa, né? E a gente não, a gente tem que tocar a vida, garoto, jovem e tal, estudando, escrevendo, viajando. Então, você apenas constrói, né? E agora eu estou colhendo boa parte daquilo que, ao longo do tempo, eu fui jogando, né, como sementes, né? Mas eu tenho muito orgulho de estar aqui, você não tem dúvida disso. Tenho orgulho de ter escrito um livro de dando moral ao dia de trabalho numa época que ninguém escrevia sobre esse assunto. Eu tenho orgulho de ter feito a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e tudo isso eu não fiz sozinho. Isso é um trecho, é um fragmento da minha modesta história de vida e que não é só minha, é uma história que eu vivi com a minha família. Momentos que marcaram, momentos que me projetaram, coisas que me prepararam para um futuro que é completamente diferente daquilo que viveu no passado. Nós estamos aqui há um quarto de século já, no 21, né? Você pegar aí anos 80, 70, cara, é um outro mundo, sabe? É uma Via Láctea, que não é a de hoje. Mas tudo isso a gente trouxe de lá e vou repetir, eu tenho muito orgulho de ter feito algumas coisas e ter chegado até aqui. Me falam de modo muito humilde, mas muito consciente da minha responsabilidade. O que eu te perguntei, o que não te perguntei que você gostaria de responder? Que você queria contar? Faltou alguma coisa pra gente nesse bate-papo? Ô, Zacarias, tem tanta coisa, a gente podia conversar a tarde toda aqui, não podia? Mas a tua agenda não dá. A agenda não dá, é verdade, daqui a pouco tem mais compromisso aqui. E outra, nós temos a grade da TV, né? Aliás, eu quero agradecer o Chain Zaire, um abraço para você, hoje tem várias afiliadas, então, assim, é o quinto que está crescendo na área de comunicação. Hoje está permitindo, Que bom. já há algum tempo, essa questão institucional dentro do canal dele. Eu acho que o empresário de comunicação, quando ele enxerga isso, eu posso falar isso porque fui ligado a vários presidentes no Grupo Record, fui diretor nacional lá. Claro. Eu gosto de falar isso porque para mim também é de orgulho. Fui também diretor nacional da TV Bandeirantes, sei que o Johnny enxerga isso também, e agora estou com ele há algum tempo e ele não interfere, ele deixa rolar e ele enxerga a importância que é para o canal dele esse tipo de relação. Que bom, abertura muito importante, né? Abertura importante para contar a história de muita gente. Mas eu tenho, como disse, eu tenho muito orgulho, né? O que eu sinto é o seguinte, a vida me deu muitas oportunidades, sabe? E eu as abracei. E as oportunidades, elas aparecem, assim, às vezes de modo disfarçado na vida da gente, né? Como um medo, como uma dúvida e tal. E, na verdade, você precisa dar um passo à frente para você chegar em algum lugar, sem medo. E ainda que seja com medo, que seja, o medo é um componente bom, o medo não nos permite não fazer besteira, né? Se o medo, na verdade, quando você fala, não tenho medo de nada, é perigoso não, isso. Eu, por exemplo, se eu não tivesse medo de nada, eu montava um piquenique na faixa de Gaza, ficava lá uma semana. Eu não vou fazer isso, porque é perigoso, até para quem está lá, imagina para quem não conhece a realidade, né? É verdade. O que eu quero dizer, eu agradeço muito à sociedade, sabe? Por dar essa oportunidade para confiar na gente, porque eu sou um cidadão, né? Confiar na gente para poder prestar um serviço assim, de excelência aqui. E o que eu espero é que a gente consiga avançar nesse sistema que a gente vive, de entregar direitos, de entregar em tempo razoável para as pessoas poderem receber em vida, mas mais do que isso, entregar com qualidade, com eficiência. Este é o meu papel aqui no Tribunal de São Paulo. É esse o meu compromisso com a sociedade paulista. O que o Valdir Florindo, presidente do Tribunal da 2ª Região do Trabalho, entregaria o cartão de visita? Essa eu não sei te responder isso. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Sei lá, alguém que você... Mais próximo, uma pessoa bem próxima. Claro. Eu entregaria para uma pessoa que divide a vida comigo, que projetou a vida comigo, que viveu nas dificuldades, né, nas derrotas, mas também nas vitórias, nos momentos mais difíceis que eu já atravessei. A minha mulher Débora. Ela. Tá bom? Valdir. Valeu. Presidente, obrigado pela sua elegância, como eu sempre falo.
e pela sua humildade de ter me atendido aqui. Imagina. Porque eu sei que a tua agenda é uma coisa o grupo está à sua disposição quando você precisar. Da mesma forma, sempre que achar conveniente, oportuno, importante, eu também estarei aqui à disposição. Foi um bate-papo, de certo, deu um crédito para qualquer coisa que não ficou muito bem esclarecida, mas é que o tempo também correu e ele foi deselegante, que a gente não avisou, né? Deixou correr, não avisou a gente. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Fala, Zaca! Encontrando os amigos aqui em Interlagos. Dia de corrida, dia de diversão. Beijo pra você, irmão. Fica com Deus. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Olá, aqui quem fala é Edu Guedes, meu grande amigo Zacarias, é um prazer falar com você e um beijo a todos do Cartão de Visita. Fica com Deus. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Zaca, você está vendo você, Zacarias? O que acontece, hein? Você sumiu, você tem que estar mais próximo, tá bom? E vem no show também, tá? Um beijo para tua família linda aí, tô com saudade, amigo. Beijo. Beijo. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News.